Bom, então pessoal, a tabela periódica ela é uma espécie de organograma, né? Uma espécie de tabela, é uma tabela de fato, né? Que é fácil você entendê-la porque ela traz informações bem detalhadas sobre alguns aspectos, sobre algumas características relacionadas com esses elementos químicos, né? Nós já conhecemos aí uma grande quantidade de elementos químicos. Na época de Mendeleev eram 60, né? Nós já temos aí mais de 100 elementos químicos. Alguns desses elementos químicos são artificiais, ou seja, são elementos químicos que foram desenvolvidos em laboratório, né? Geralmente são elementos de massa muito grande, como são esses elementos que estão aqui fora da tabela principal. Nós chamamos de elementos de transição interna, né, que estão logo após esses dois quadros aqui. Na verdade, esses dois quadros aqui representam essas duas séries, né? Eu vou falar já já para vocês, a série dos lantanídeos e as séries dos actinídeos, tá certo? Então são elementos de transição interna que ficam fora da tabela periódica por um motivo, é que eles foram descobertos ou foram criados a partir do momento que a tabela já estava pronta, feita, né? Então não tinha mais como introduzi-los na tabela. Então acabou como se fosse um complemento da tabela, tá bom? Então basicamente a tabela periódica ela é dividida em grupos ou famílias, né, que são na verdade 18 colunas, né, que estão disponíveis, que estão lotadas na tabela periódica. Essas colunas representam famílias, ou seja, cada uma coluna é uma família de elemento químico, tá certo? Então são 18 famílias que nós conhecemos. Essas 18 famílias, né, elas são subdivididas em dois grandes subgrupos, né, que são os elementos representativos. Esses elementos representativos são aqueles que nós chamamos do grupo A, né? Então, os elementos do grupo A são os que nós chamamos de elementos representativos, tá certo? Então, quais são esses elementos do grupo A que são chamados de representativos, né? São os elementos que estão na coluna 1, 1A, 2A, você pula lá para frente, né? Aí você vem 3A, 4A, 5A, 6A e 7A, tá certo? São chamados elementos representativos porque são os mais usados, são os que nós utilizamos com maior frequência nas nossas atividades escolares e também nas atividades dos científicos, tá certo? Existem também os elementos de transição, né? Esses se classificam em dois subgrupos. Então, enquanto esses grupo A, né, os grupo A são os representativos, né, os do grupo B são os elementos chamados de elementos de transição, tá certo? Então, nessa parte central aqui da tabela, nós temos elementos do grupo B, tá certo? E nessa parte aqui de fora também nós temos ali os elementos do grupo B. Esses elementos do grupo B são chamados de elementos de transição externa, quando eles estão dentro da tabela periódica. Então são esses elementos do centro aqui. Então são os elementos de transição externa, né? Vou dar uma ajeitada aqui para a gente ver quem são. Mais ou menos essa região aqui do quadro do centro aqui são os elementos de transição externa, tá certo? Então você vai aqui do 3 até o 12, né? 3B, 4B, 5B, 6B, assim por diante, tá certo? E vai até o grupo 12B. Então esses elementos são de transição externa. E os elementos de transição interna, né, são esses elementos que estão fora da tabela, como eu falei para vocês. Eles estão fora da tabela por uma questão de que no momento que eles foram descobertos ou produzidos em laboratório, nós já tínhamos a tabela pronta. Então eles ficaram fora da tabela. Então são os elementos de transição interna, é o contrário. Externas estão dentro, internas estão fora. Tá certo? Então os do grupo B são chamados de transição. Transição, certo? Transição que pode ser externa, dentro, né? Fica dentro da tabela. Ou interna, fica onde?
fica fora. Esses que ficam fora são de duas famílias, né? Duas séries, melhor dizendo. A série dos lantanídeos, que ficam aqui nessa primeira linha, né? Primeira barra de cima. E nessa última barra aqui, na barra de baixo, a gente chama a série dos actinídeos. Então, lantanídeos, porque o primeiro elemento é o lantânio. E actinídeo, porque o primeiro elemento, né, dessas barras, dessa segunda barra, é o actínido. Então, lembre disso, né? Elementos representativos, grupo A, elementos de transição interna, os que ficam fora, e externa, os que ficam dentro da tabela. Tá certo? Bom, entendendo isso, né, a gente vai analisar agora o nome das famílias. Tá certo? Então, a primeira família que nós temos aqui, do grupo 1A, ou do grupo A, né? Esse grupo 1A aqui, ele é um grupo extremamente importante e nós chamamos ele, esse grupo aqui, de metais alcalinos, certo? Metais alcalinos, porque a palavra alcalino vem de alcoólis, né? E esses alcoólis, ou alcalis, né, significa dizer que são elementos químicos que vão dar origem às substâncias básicas, tá certo? Substâncias básicas, por exemplo, leite, né, água sanitária, né, são várias substâncias que têm caráter sabão, né, que são bases, né? Enfim, então como são metais que vão dar a origem às substâncias básicas, né, nós chamamos de metais alcalinos. Então, os primeiros elementos químicos do grupo A são chamados metais, certo? E no caso do grupo 1, os metais alcalinos. Do grupo 2A, você vai ter uma outra família importante, né? No grupo 2A, uma outra família bastante importante, que são chamados alcalinos terrosos. Então, você vai ter aqui os metais alcalinos terrosos. Ou seja, por que são chamados de metais alcalinos terrosos? Porque esses metais, eles são encontrados como minerais, né, no subsolo. Então por isso que eles são chamados de terrosos, né? E alcalinos, que já sabe que são formadores de bases, tá certo? Então esses metais, grupo 1A, grupo 2A e o grupo 3A, que são metais, então vai do 1A, 2A até o 3A, né? Até aqui, ó, no grupo 3A, você vai ter os chamados metais, certo? E eles são formadores de substâncias básicas. Quando você vira alguma substância, sabão, sabonete, leite, né? Substâncias de característica básica, depois eu vou explicar para vocês o que é isso, é porque eles são formados a partir da reação, da união de substâncias de elementos químicos básicos com uma hidroxila, né? Que é um grupo formado por hidrogênio e oxigênio, tá certo? Então, esses são os metais alcalinos, grupo 1A, e no grupo 2A, os chamados metais alcalinos terrosos, porque vêm exatamente dos minerais encontrados na Terra. Uma característica interessante dos metais alcalinos é que eles são altamente combustíveis. Eles queimam muito facilmente na presença do oxigênio, tá certo? Por exemplo, o sódio, ele é muito combustível. Se você pegar um pequeno pedaço de sódio e colocar ele em cima de uma bancada, de qualquer coisa, ele vai pegar fogo instantaneamente, sem precisar de você sequer acender um fósforo e jogar nele. Ele pega fogo instantaneamente. Então, para evitar isso, para evitar que esses metais entrem em combustão, é preciso você guardá-los em um tipo de armazenagem que seja um recipiente basicamente de vidro e cheio de, por exemplo, querosene. Dentro do querosene, para evitar contato do oxigênio com o metal, porque se ele entrar em contato, ele vai entrar em combustão, tá certo? Então, uma característica bastante importante que você deve marcar aí é que os metais alcalinos, principalmente dos grupos 1A, são altamente combustíveis, certo? Bom, então essa é a primeira família, alcalinos. Segunda família, alcalinos, os metais alcalinos terrosos, certo? Lá no grupo 3A, você vai ter dois elementos químicos metálicos extremamente importantes. Eu vou citar o primeiro aqui, que vai dar nome à coluna, que vai dar nome à família. Aqui é o B. O B é o boro, tá certo? Então o boro é o metal
que está na família da terceira, grupo 3A, e o alumínio, que está logo abaixo do boro, tá certo? Até o alumínio é mais falado do que o boro, né? Mas a gente chama esse grupo de grupo do boro. Vocês não tem um nome específico, você chama, dá o nome à família de acordo com o primeiro elemento químico que está distribuído naquela coluna, tá certo? Na coluna 4A, você vai ter esse Czinho aqui, ó, que vai dar nome à coluna, né, à família. Todo mundo sabe que Czinho é carbono, né? Então vai estar lá o carbono na família 4A, tá certo? Então, o nome da família 4A é família do carbono. Depois você vai ter o nitrogênio no grupo 5A, é isso? Então o Nzinho representa o nitrogênio e o nome da família daquela coluna, ou daquele grupo ali, é família do nitrogênio. Tá certo? Quando você chega no grupo 6A ou 16A, né, alguns livros chamam 16, outros chamam 6, é só você tirar o 10, né? Então você vai chegar agora no nome específico. Você vai ter aqui no 6A, você vai ter o oxigênio aqui encabeçando a família, tá certo? E o nome desse grupo aqui, o nome dele não é mais grupo do oxigênio, família do oxigênio, tá certo? Não é isso mais, vai ser calcogênio, tá certo? Família dos calcogênios, tá certo? Calcogênios, não esqueçam disso. Então, família 6A volta novamente ao nome específico, então família não é do oxigênio, é dos calcogênios, tá certo? E finalmente, o grupo dos elementos químicos que fica aqui no 7A, tá certo? Aí você vai colocar aqui, depois do oxigênio aqui, você vai ter um outro elemento químico aqui, que é o cloro, 7Cl, cloro. E o nome dessa família aqui não é a família do cloro, é a família dos halogênios, tá certo? Halogênios é o nome da 7ª coluna, da 17ª coluna, da coluna 7A, tá certo? Então lembre disso. Primeira, grupo 1A, metais alcalinos. Grupo 2A, alcalinos terrosos. Grupo 3A é família do boro. E aí você vai para o grupo dos chamados não metais, tá certo? Você estava aqui nos metais, a partir do 3A, tá certo? Daqui em diante, ó. Até coloquei aqui errado, né? Mas vou fazer isso aqui. A partir do grupo 4A em diante, você vai ter aqui os não esqueçam disso, não metais, tá certo? Então aqui você vai ter metais, esses metais são representativos, porque estão na família 1A. Aqui você vai ter também metais, tá certo? Metais, só que eles são de quê? De transição, tá certo? Transição, grupo B. E aqui nessa parte aqui do carbono em diante, até o cloro aqui, você vai ter o grupo dos chamados não metais, certo? Não metais. Tudo bem até aí? Beleza. Existe ainda mais duas famílias que eu gostaria de falar para vocês, que são um grupo intermediário, que fica aqui nessa região aqui, ó. Esse grupo intermediário aqui, que eu tracei aqui, ó, eles nem são metais, nem são não metais. Você vai chamar esses caras de semimetais, tá certo? É coisa aí intermediária. Por exemplo, se os metais são ótimos condutores de eletricidade, se os metais são ótimos condutores de calor, se os metais perdem elétrons com facilidade, e os não metais são péssimos condutores de calor, são péssimos condutores de eletricidade e perdem elétrons com dificuldade, ou seja, é o oposto dos metais, os semimetais eles vão ter características intermediárias. Não vão brilhar muito, como os metais, mas também não vão ser ópacos, como os não metais. Não vão conduzir eletricidade com facilidade, como os metais, mas também não vão ser péssimos condutores de eletricidade, como os não metais, tá certo? Então são características intermediárias, por isso ficaram aqui entre um e outro, tá certo? Semimetais. E finalmente um grupo específico, um grupo bem importante, né, com características únicas, que são chamados gases nobres, que são os que estão lá na coluna 18 ou na coluna 8 da tabela periódica. A gente chama esses caras de gases nobres, tá certo? Eles são chamados de gases nobres exatamente porque eles são elementos não reativos, ou seja, eles não reagem com nenhum tipo de elemento químico, né? Existem isolados na natureza, são gases,
mas eles não se misturam com outros elementos químicos. Então, é a família que o primeiro elemento químico é o hélio, tá certo? Ele é o primeiro elemento químico dos gases nobres e o segundo elemento químico na sequência de número atômico. Ou seja, o hidrogênio é o primeiro aqui, ó, certo? Ele vai ter o número atômico 1, embora não seja metal, né? Ele está aqui numa posição perto dos metais, mas é um cara isolado, ele não tem família nenhuma, né? Ele procura alguma família ainda para ele. Ele não se definiu a que tipo de família ele pertence, né? E o segundo elemento químico é o hélio com número atômico igual a 2. Então você vai daqui e vai até o hélio, certo? Bom, os gases nobres, como eu falei para vocês, eles têm essa característica de não reagirem com outro tipo de elemento químico. Então, por isso são chamados de gases inertes, porque a capacidade de ser inerte significa capacidade de não reconhecer outros quando esses outros entram em contato com você. Então, inerte significa ignorar os outros, certo? Então, essas são as famílias, as principais famílias que são descritas na tabela periódica. Quando você vai fazer distribuição eletrônica, o que é que você vai analisar aqui? Primeiro você tem que entender que quando você estuda os grupos ou famílias, você vai analisar quais são as propriedades que existem em cada coluna daquela. Em cada coluna daquela. Mas isso eu vou explicar daqui um pedacinho quando eu puder. Depois eu explico para vocês. Vou desligar um pouquinho aqui e depois eu explico. Então eu vou desligar essa segunda aula, vou fazer mais uma aula, porque não vai dar tempo de fazer. Eu só gravo no máximo 16 minutos, já estamos no limite, tá certo? Faremos uma terceira aula para vocês entenderem a sequência do conteúdo.